Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, realizado semanalmente pela ADECO. E chegamos ao último programa do mês de março, um mês que foi particularmente significativo, marcado pela celebração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, assinalado este ano sob o lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes. Ao longo deste período, a ADECO reforçou o seu compromisso com a promoção de um mercado mais justo, seguro e transparente, sensibilizando consumidores e operadores econômicos para a importância da qualidade e segurança dos produtos e serviços. Para o programa de hoje, temos os seguintes títulos em destaque. A ADECO volta a mostrar o seu posicionamento acerca do problema da escassez de gás que tem assolado o país nos últimos tempos. O Banco de Cabo Verde, em parceria com a ADECO e a ARM, realiza conferência intitulada O Futuro do Livro de Reclamações, Evolução Normativa, Modernização Digital e Desafios Atuais para assinalar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Cuidar de quem cuida de nós é o tema do primeiro microprograma do projeto Acreditar para Incluir, fortalecendo as vozes e os direitos das pessoas com deficiência. Informação Jurídica aborda as etapas fundamentais para a execução de um contrato de comércio eletrónico. O presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, voltou a reforçar o posicionamento da associação relativamente à escassez de gás que tem afetado o país nos últimos tempos. Perante este cenário, Nelson Faria apelou às empresas petrolíferas para que adotem uma comunicação mais clara, transparente e regular com os consumidores, sustentada em dados concretos sobre o fornecimento, distribuição e reposição do produto no mercado, reconhecendo que a falta de informação tem contribuído para aumentar a incerteza e a apreensão entre os consumidores. A ADECO tem acompanhado com alguma preocupação a situação do acesso ao gás por parte dos consumidores em todo o país. Iniciamos com uma declaração sobre o acesso em São Nicolau, na Boa Vista, no Fogo, na Brava. E a situação alastrou-se e chegou também aqui em São Vicente. E nisto também ouvimos as declarações das operadoras relativamente às causas associadas à situação. Uma causa que pensamos nós que é adequada é sim a questão do transporte. Porque a situação que assistimos não adveio com a guerra no Médio Oriente, vem de antes, e a questão do transporte é claramente uma das justificações para não termos acesso igual a todos os consumidores em todo o país. Outra justificação recorrentemente imputada aos consumidores é de que há um hipotético assambarcamento pelos consumidores. Nisto, nós dizemos que há responsabilidade sim das operadoras na distribuição, porque nós entendemos que apesar da indicação de haver gás, facto é que não está a chegar a todos os consumidores de forma igual, tempestiva e oportuna. Não chegar aos consumidores, para nós, significa não haver disponibilidade desse produto. E dizer que se deve, ou essencialmente, ao assambarcamento de alguns consumidores, na nossa perspectiva, é redutora das reais causas da situação que não estão a ser comunicadas por inteiro para todos os consumidores. Nós entendemos que a hipotética situação de assambarcamento, que não está estudada, que não está quantificada, que não está dimensionada, nada mais é do que pessoas que, numa situação de incerteza, poderão ter tido acesso a mais de uma garrafa de gás. Entretanto, temos um conjunto de garrafas vazias e, diariamente, o recurso de pessoas, as bombas e as estações de combustíveis na procura de uma garrafa de gás que não têm tido acesso. Ora, nesta perspectiva, nós questionamos se, efetivamente, quais são os níveis das reservas nacionais, se estão ou não dimensionadas e adequadas para todas as nossas necessidades, que são crescentes, e também se estão a ser equacionadas a nível de planeamento na sua distribuição, de forma a atender corretamente às necessidades de todos os consumidores em todas as ilhas. E o nosso apelo aqui, e cientes da situação de incerteza que nós estamos a viver,
e cientes de que, possivelmente, e é uma mera possibilidade, o acesso ao gás futuramente pode ter impacto do que está a acontecer no Médio Oriente, nós pedimos é que a comunicação com os consumidores seja clara, seja sustentável em dados e informações concretas e não em alocação de responsabilidades nos consumidores, que na nossa perspectiva não correspondem de todo à verdade da justificação da disponibilidade do gás em todo o país. No âmbito das celebrações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, assinalado a 15 de março, o Gabinete de Supervisão Comportamental do Banco de Cabo Verde, em parceria com a Associação para a Defesa do Consumidor e a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, promoveu no passado dia 13 de março uma conferência subordinada ao tema Futuro do Livro de Reclamações, Evolução Normativa, Modernização Digital e Desafios Atuais. A iniciativa teve como objetivo promover uma reflexão conjunta sobre a evolução do livro de reclamações, com destaque para os desafios regulatórios e a modernização digital dos mecanismos de defesa do consumidor. A ADECO, enquanto parceira da conferência, esteve representada pela vice-presidente do Conselho Diretivo, Sandra Santos, que apresentou o painel intitulado Como agilizar e efetivar reclamações. Durante a palestra foram abordados temas como reforma do sistema de reclamações bancárias, uma análise da eficiência do livro de reclamações à luz da análise econômica do direito, gestão digital das reclamações, desafios e oportunidades, desmaterialização do livro de reclamações, conformidade com os princípios e regras de tratamento de dados pessoais. O evento destacou a importância de modernizar o livro de reclamações, tornando-o digital, mais eficiente e estratégico, alinhado com a evolução normativa e os desafios atuais do mercado. Uma iniciativa que visa fortalecer a proteção do consumidor, aumentar a confiança no mercado e apoiar a adaptação do sistema financeiro à transição para serviços digitais. A participação da ADECO na conferência O Futuro do Livro de Reclamações reforça o seu compromisso com a defesa dos direitos dos consumidores e com a promoção de relações de consumo mais seguras, transparentes e eficazes. O projeto Acreditar para Incluir, fortalecendo as vozes e os direitos das pessoas com deficiência, já conta com o seu primeiro microprograma informativo. A partir de agora, mensalmente, a socióloga Neila Delgado aborda temas que reforçam a inclusão e os direitos das pessoas portadoras de deficiência. Cuidar de quem cuida de nós é o tema a ser abordado nesta primeira edição. Olá, sejam bem-vindos à rúbrica Acreditar para Incluir. Hoje iremos falar sobre um tema interessante: cuidar de quem cuida de nós. Vivemos tempos de desafios e mudanças rápidas. Falamos muito em desenvolvimento, progresso e inovação. Mas muitas vezes esquecemos quem sustenta o bem-estar das nossas comunidades, as pessoas que cuidam dos outros. Cuidar de quem cuida, sejam cuidadores das pessoas com deficiência, famílias vulneráveis, profissionais de saúde, professores ou líderes comunitários, é investir no futuro do nosso país. Quando um cuidador está cansado, sobrecarregado ou sem apoio, quem mais precisa sofre. Quando uma família vulnerável não encontra ajuda, surgem dificuldades que se repetem de geração em geração. É por isso que projetos de apoio a cuidadores são essenciais. Eles garantem que quem dedica a vida aos outros também recebe atenção, proteção e valorização. Isso não é apenas um gesto de empatia, é uma estratégia social e humana para fortalecer a sociedade como um todo. Cuidar de quem cuida significa apoiar a saúde física e mental de cuidadores, reconhecendo que o descanso é uma necessidade e não um luxo. Fortalecer redes de apoio comunitárias para que ninguém enfrente desafios sozinho. Valorizar e reconhecer o esforço diário de quem dedica tempo e energia aos outros. Criar políticas públicas inclusivas que protegem as famílias vulneráveis e cuidadores informais.
Para as pessoas com deficiência, este cuidado é ainda mais crucial. O apoio aos cuidadores garante que cada pessoa tenha dignidade, autonomia e acesso a oportunidades de desenvolvimento. Para as famílias vulneráveis, significa menos stress, mais segurança e esperança no futuro melhor. Cuidar de quem cuida é uma responsabilidade coletiva. É um investimento direto na saúde, na educação e na qualidade de vida de todos. Porque quando apoiamos quem educa, cuidamos da próxima geração. Quando apoiamos quem cuida da saúde, protegemos comunidades inteiras. E quando fortalecemos famílias vulneráveis, construímos uma sociedade mais justa e solidária. O cuidado é uma corrente. Quando cuidamos de quem cuida, estamos cuidando do futuro do nosso país. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Quem está a cuidar de quem cuida? E mais importante, o que cada um de nós pode fazer hoje para mudar isto? Porque o futuro não se constrói apenas com tecnologias, nem com leis ou programas isolados. O futuro se constrói com as pessoas valorizadas, respeitadas e cuidadas. Cuidar de quem cuida não é apenas um ato de empatia, é cuidar do presente e construir o futuro de todos nós. Após termos abordado anteriormente as etapas de elaboração de um contrato de comércio eletrónico, nesta edição da rúbrica Informação Jurídica, damos continuidade ao tema, com enfoque na fase da sua execução. A advogada Lídia Picoteiro apresenta alguns passos essenciais que devem ser observados tanto pelos consumidores como pelos fornecedores, de forma a garantir o cumprimento adequado das obrigações assumidas no comércio realizado em ambiente online, prevenindo assim eventuais conflitos de consumo. No momento da encomenda, o consumidor deve confirmar expressamente que a mesma implica uma obrigação de pagamento. Passemos agora à entrega e ao risco. O artigo 33 da Lei de 2024 sobre o regime de contrato eletrônico estabelece que o comerciante é responsável pelo envio e entrega do bem encomendado. O risco da perda, o dano, apenas se transfere para o consumidor quando este ou um terceiro, por si indicado, adquira a posse física do bem. Se o consumidor escolher um transportador diferente do proposto pelo comerciante, o risco transfere-se no momento da entrega ao transportador escolhido. O artigo 34 da mesma lei determina ainda que o transportador responde pelo extravio ou danos ocorridos durante o transporte. Nessas situações, o comerciante deve reembolsar ao consumidor ou enviar um bem idêntico. O artigo 36 da mesma lei estabelece que o bem deve, no momento da entrega, estar conforme com o contrato celebrado. Se o bem não estiver conforme, aplicar-se os direitos do consumidor previstos na Lei de Defesa do Consumidor, incluindo reparação, substituição, redução do preço ou resolução do contrato. Chegamos agora ao direito de livre resolução. O artigo 39 da Lei de 2024 consagra expressamente o direito de livre resolução nos contratos celebrados através da internet. O consumidor dispõe de 14 dias para resolver o contrato sem necessidade de indicar qualquer motivo. Nos contratos de prestação de serviços, o prazo conta-se desde o dia da celebração. Nos contratos de compra e venda, conta-se desde o dia de entrega do bem. O artigo 40 estabelece que o direito pode ser exercido através de qualquer declaração inequívoca de resolução. O consumidor deve poder provar que exerceu esse direito dentro do prazo. O exercício de direito extingue as obrigações contratuais. O artigo 41 determina que
O comerciante deve reembolsar ao consumidor no prazo de 14 dias a contar da data em que foi informado da decisão de resolução. O reembolso deve ser feito pelo mesmo meio de pagamento utilizado na transação inicial, salvo acordo em contrário. O comerciante pode reter o reembolso até receber o bem devolvido ou até o consumidor apresentar prova da devolução. São nulas as cláusulas que impõem penalização pelo exercício deste direito. Quanto aos pagamentos, o artigo 37 estabelece que os pagamentos devem ser efetuados através de prestadores de serviços autorizados pelo Banco de Cabo Verde. O artigo 38 impõe a emissão obrigatória da fatura eletrônica nos termos da legislação fiscal aplicável. A fatura constitui elemento essencial de prova para reclamação e ação judiciais. A lei prevê ainda mecanismos internos de reclamação nos termos do artigo 19 e mecanismos de resolução extrajudicial de litígios previsto no artigo 20. Os consumidores podem igualmente recorrer às entidades competentes como a ADECO e aos tribunais. Em conclusão, o regime jurídico cabo-verdiano de comércio eletrônico, consolidado pela Lei de 2024 e articulado com a Lei de 1998, estabelece um quadro normativo completo, estruturado e alinhado com padrões internacionais. Garante transparência, segurança, direito à informação, direito de livre resolução, conformidade dos bens e mecanismo eficaz de reclamação. A proteção do consumidor no ambiente digital não é apenas um princípio, é um direito legalmente consagrado. Conhecer esses direitos é essencial para participar de forma segura e informada na economia digital. E assim chegamos ao fim do programa de hoje, mas a ADECO continua disponível para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira.